Obras que se arrastam durante anos, sem previsão para terminar, ou travadas pela burocracia, por falta de dinheiro. Olha, mais de 200 mil imóveis do programa Minha Casa Minha Vida estão assim. Ainda não foram entregues. Enquanto isso, milhares de famílias pobres esperam por um teto. Esse é o tema da reportagem especial de José Raimundo, Diego Zanqueta e Júlio César. O sonho de uma vida inteira tão perto. Eu só conheço só de fotografia. Aqui é a cozinha, aqui é a sala, lá atrás estão os 2 quartos. E ao mesmo tempo, tão longe. Logo ali na frente é a minha casa de esquina e eu não vejo a hora de mudar, de estar aqui dentro, morando com os meus filhos. Jailza e Keila são personagens de um drama que se repete em várias cidades brasileiras. Imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, a esperança da casa própria para milhares de pessoas viraram obras inacabadas. Keila, mãe de 5 filhos, estava grávida das gêmeas, hoje com 7 anos, quando começou a obra do conjunto Rio Doce, em Linhares, no Espírito Santo. A minha expectativa era que minhas filhas iam começar a andar dentro da minha casa. A construção das 600 casas ficou pronta em 2012. Faltavam água encanada e rede de esgoto. Uma obra de 24 milhões de reais que um ano depois foi atingida por uma cheia do Rio Doce. O Ministério Público quer saber por que foi liberada uma obra tão perto do rio. Imaginemos se as pessoas estivessem vivendo lá. Falamos em talvez 5, 6 mil pessoas vivendo lá, o que elas não sofreriam com aquela enchente. O alagamento também atingiu o conjunto ao lado, o Mata do Cacau. 917 casas invadidas pelo mato. Um investimento de 40 milhões de reais. Para impedir novas enchentes, foi preciso construir um dique que só ficou pronto 4 anos depois. Também foi preciso fazer reparos nas casas. Agora, faltam a instalação das bombas e o acesso ao empreendimento. Para ficar tudo pronto, Keila e os filhos terão que esperar mais 90 dias. É o que dizem a Caixa Econômica e o governo federal. Eu sonhei uma noite que eu estava lá nas casinhas. Eu nunca fui lá nas casinhas, mas eu imaginei como seria. Quase 190 mil unidades do Minha Casa Minha Vida estão nessa situação. Obras com 95% ou mais dos trabalhos concluídos, mas que há anos não podem ser entregues a quem precisa por problemas como complementos de infraestrutura, documentação ou até indicação de beneficiários. E esses são os imóveis da chamada faixa 1 do programa, justamente os destinados às famílias de baixa renda, que ganham até R$ 1.800 por mês. Eu me encontro com 5 crianças. Uma casa própria era um dinheiro que sobraria para poder comer melhor. Um imóvel nessa faixa custa, em média, R$ 48 mil para o governo. Fazendo uma estimativa, foram quase 9 bilhões de reais de investimento nessas obras paradas. Isso num país onde faltam mais de 6 milhões de moradias para abrigar 19 milhões de brasileiros que vivem em condições precárias. Mas esse não é o único problema em obras do programa. Outras quase 41 mil unidades estão paradas e ainda mais atrasadas. É o caso do conjunto vizinho de Keila, o Mata do Cacau. Lá falta concluir 15% das obras. Só deve ficar pronto no ano que vem, quase 10 anos depois do início. O fantástico foi conhecer outras cidades com o mesmo problema. Uma delas é a capital baiana, que tem um dos maiores déficits habitacionais do Brasil. Em Salvador, 311 mil pessoas estão na fila do Minha Casa Minha Vida. Mas o ritmo das obras não acompanha a necessidade. 2 quartos no piso superior e aqui embaixo a sala de estar, aqui na frente o banheiro e aqui no fundo a cozinha. Já estava quase tudo pronto, faltando só 20% da obra quando a construtora disse que não tinha mais dinheiro para continuar. E lá se vão 4 anos de abandono. As 500 casas do residencial ficam em São Tomé de Paripe, uma das regiões carentes da cidade.
Aqui conhecemos Joseli, que da janela de casa vê a obra parada. Oba! Dá licença, tudo bem? Ela, o marido e os 3 filhos se acomodam num puxadinho alugado. O Bolsa Família é a única renda certa. Você paga quanto de aluguel aqui? R$200. R$200? É. E do Bolsa Família você recebe quanto? R$333. Então sobram só R$133 para comer? É. E dá? Não dá, né? Mas meu esposo se vira de um bico ali, um bico aqui. Joseli se inscreveu no Minha Casa Minha Vida há 4 anos. As casas tudo ali abandonada e a gente precisando de uma morada, sair do aluguel e nada, né? Nós procuramos a construtora, mas o escritório está desativado. A MFP Construtora ocupava todo o 4º andar deste prédio. Nesses casos, cabe ao banco que financiou a obra procurar uma solução. A Caixa Econômica disse que vai contratar outra empresa para concluir a obra, que só deve ficar pronta no ano que vem. Descendo o morro ao lado do conjunto, vive Diana, com os 2 filhos e a mãe. Pode vir. É aqui que você mora mesmo? É, pode entrar. Ela não tem dinheiro para pagar aluguel. Se não fosse a solidariedade de uma vizinha... Aí estava na rua. Faz quanto tempo que você está esperando ser chamada pelo Minha Casa Minha Vida? Ah, faz 2 anos que eles falam, né? Falam que vai dar gente, mas até agora nada. Agora estamos em Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Mudou a cidade, mas o problema não. Aqui são 800 famílias que há muito tempo esperam viver neste residencial. Segura, pai. Segura, pai. A família do seu Avelino contava os dias para se livrar do aluguel. Há 30 meses a gente assinou o contrato. Era para a gente ter pego a chave da casa. Na hora de receber, falou que não estava pronto. Eurípedes deixou o trabalho para cuidar do pai, que sofreu um AVC, e do irmão, que tem uma doença crônica. A única renda deles é um salário mínimo da pensão do seu Avelino. É com esse dinheiro que a gente sobrevive. Come, paga aluguel, paga a medicação dele. A obra parou há 1 ano, faltando menos de 10% para ser concluída. A construtora El Global diz que não tem mais interesse em continuar por causa dos atrasos nos pagamentos. Serão 60 dias para contratar outra empresa, diz o governo. E o que ainda descobrimos em Ituiutaba? Fraude. Tem ninguém aqui. A dona desta casa é Julieta Maria da Cunha. Em 2015, ela recebeu as chaves, mas nunca morou aqui. Descobrimos o verdadeiro endereço dela. A casa é essa aqui. Julieta mora com os 2 filhos na casa da mãe, neste bairro de classe média. A senhora não pretende sair dessa casa aqui, deixar essa casa? Para falar a verdade, não pretendo. Também não pretende ocupar a casa que a senhora tem lá no Minha Casa Minha Vida, né? Eu já até desfiz, assim, eu tô esperando só a Caixa me procurar. Eu não acho bom, né? Porque eu sei que tem outras pessoas que precisam mais que eu, né? São as prefeituras que selecionam quem vai ser beneficiado com os imóveis destinados à população de baixa renda. O caso de Julieta foi denunciado. Outras fraudes também foram descobertas. Hoje são 450 famílias sendo averiguadas, cerca de 180 a 200 famílias não encaixavam no programa Minha Casa Minha Vida. A família perde o direito de ter essa casa, de continuar com essa casa. Bastava uma dessas casas vazias para resolver o problema do seu divino. Olha só ali, ó, o perigo que ronda a casa aqui onde o seu divino mora. Aquele riacho fica a poucos metros daqui. E quando enche, como é que faz? Vem em cima aqui, ó. E aí, como é que o senhor faz? Ué, tem que ficar dentro de casa e esperar ela baixar. Outro lugar onde encontramos conjuntos quase prontos, mas sem moradores, foi no interior da Bahia. Feira de Santana
está entre as cidades que mais receberam investimentos do programa federal. Mas ainda há 60 mil pessoas na lista de espera. Jailza é uma delas. Esse aqui é meus móveis que eu comprei quando, há 2 anos atrás, que eles falaram que minha casa ia sair e acabou não saindo, aí tá aí, encostado. O jeito é ficar na casa da mãe, onde também vive a família do irmão. A esperança era a gente ser chamado logo para a gente não ter essa dificuldade, né, de morar tanta gente. Ela está desempregada e sem poder pagar aluguel. Meu esposo, ele é autônomo, só meu filho de 19 anos que trabalha. Jailza já se preparava para morar neste condomínio. A construção foi concluída em dezembro do ano passado, mas só na hora de entregar os apartamentos, descobriram que faltava um item muito importante: energia elétrica. Nem os postes da iluminação externa dos prédios foram instalados. Só por isso, as 3.500 pessoas que já deveriam estar morando aqui, não se sabe ainda por quanto tempo, vão continuar aguardando. Pelo menos mais 2 meses é a previsão do governo federal, porque houve um erro no projeto da obra. Jailza vai continuar a ver o apartamento só assim. E como você conseguiu essas fotos? Foi uma pessoa que tirou foto e mandou para mim. Por que você se emociona quando vem aqui? Porque meu sonho é ter minha casa, sair da casa da minha mãe, vim morar com minha família aqui, aí fica esse tempo todo só enrolando, nada de dar minha casa. O governo diz que em todo o país, 3.900.000 moradias foram construídas na última década com recursos do Minha Casa Minha Vida. Um investimento de 425 bilhões de reais. Dessas, mais de 1.300.000 unidades foram para a população de baixa renda. O Ministério das Cidades, responsável pelo programa, com milhares de casas praticamente prontas e não entregues, afirma que agora trabalha para concluí-las. Minha Casa Minha Vida é um programa extraordinário. Estamos agora com as medidas necessárias para a retomada, ou seja, substituição de construtora, verificação de documentação e eventuais pendências junto a órgãos de controle do meio ambiente, para que isso seja solucionado e as unidades sejam entregues o mais rápido possível para o beneficiário final do programa. É o que esperam Jailza, Joseli, Diana, Eurípedes, Seu Divino, Keila, brasileiros que querem ver o que está escrito na placa virar realidade. A gente visa, não tem uma vida diferente. Os meus filhos sonham com isso. É um sonho em conjunto aqui em casa. Sniffit, eu cheguei tão perto. Não chore, cavalinho da Croácia. Você tem que ter muito orgulho, conseguir um resultado histórico, encantou todo mundo com a sua garra e a torcida deu um show. Tava lá no estádio, eu vi, não parou de celebrar o time, mesmo com o jogo perdido. Sabe que é mesmo, Mitch? Na Croácia, nunca 11 foram tantos. Cada vez que a seleção entrou em campo, a torcida entrou junto. Tem quadradinho em todos os lugares, é uma coisa que não era comum. Nunca tinha visto isso mesmo na Copa passada. Aumentou muito e eles estão muito mais animados, muito mais felizes. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, inclusive eles. A Marília mora há 5 anos aqui e nunca tinha visto os croatas tão sorridentes. São pouco menos de 4 milhões vivendo no país. E pouco mais de 5 milhões se contarmos também os que se espalharam por outros países, quase sempre por causa de guerras. E aí a gente começa a entender essa vontade de vestir a camisa xadrez. Os croatas, eles têm momentos muito pequenos na história deles onde eles são independentes de verdade. No século XX, a Croácia fez parte da Iugoslávia, criada depois da Primeira Guerra Mundial. Cujo rei seria o rei sérvio, que foi uma acomodação que os croatas aceitaram com uma certa, com alguma dificuldade, porque isso significava se sujeitar à supremacia sérvia.
Aqui será a nova casa de Cristiano Ronaldo, um estádio com capacidade para 45 mil pessoas. Mas tudo indica que amanhã ele não vai ter contato nenhum com a torcida. Ele tem 2 compromissos, faz exames médicos numa clínica da cidade e no fim do dia tem entrevista coletiva com a imprensa. Tudo é mantido em segredo. O que não é segredo para ninguém é a animação da torcida da Juventus com a chegada do melhor do mundo. Sonho, sicuramente. Para este fã, é um sonho ter Cristiano Ronaldo na Juventus. É o melhor jogador do mundo no melhor time do mundo, disse esse outro torcedor. CR7 está descansando neste hotel para o dia cheio de amanhã. Isso se o barulho não incomodar. Você já deve ter ouvido falar de golpes aplicados de dentro da cadeia usando celulares. Mas e quando os bandidos têm tanta lábia que conseguem enganar compradores e também vendedores de carros de segunda mão? Para faturar no esquema, a quadrilha usou muitos laranjas e um panda. Aqui está ele sendo conduzido para a delegacia. O panda de pelúcia que escondia R$13 mil. Madrugada do dia 5 de julho. Policiais do Piauí, do Paraná e de Mato Grosso cumprem 35 mandados de busca e apreensão, inclusive na penitenciária central de Cuiabá. E cumprem também 20 mandados de prisão, entre eles o de Jaqueline da Silva Matias. O panda endinheirado estava com ela. Jaqueline mora em Cascavel, interior do Paraná. É dona de um bar e mora em cima do estabelecimento. Aqui a quadrilha buscava gente que emprestasse contas bancárias para lavar o dinheiro e depois sacar. A cada 30 dias eles fazem a cooptação de novas pessoas, porque eles nunca podem usar a mesma conta para os depósitos, sob pena de ter as contas bloqueadas, né? E como era o golpe? A quadrilha criava anúncios falsos para vender carro usado na internet, com um truque bem chamativo, como explica esse homem que quase caiu na conversa dos bandidos. Eu vi um anúncio de um carro que a cotação estava com preço abaixo do valor. Como este aqui, um anúncio postado pela quadrilha. O carro está cerca de R$20 mil mais barato que o preço de mercado. Mas o bandido não cria o anúncio do nada. Ele se baseia num carro de verdade que está realmente sendo anunciado por algum vendedor. Só que o celular informado no anúncio é da quadrilha. Aí o interessado liga para esse número e o bandido diz que está representando o dono do carro. Depois o bandido liga para o dono do carro e diz que está representando o possível comprador. Para um e para outro, ele conta a mesma história, que só está intermediando a transação para quitar uma suposta dívida trabalhista. É o que mostra essa escuta feita com autorização da Justiça. O golpista diz para o comprador que tem uma dívida. Esse carro é de um ex-funcionário meu, que entrou no processo trabalhista contra a minha empresa. Quando fala com o vendedor, o golpista diz a mesma coisa, que tem uma dívida com o comprador e por isso precisa intermediar a transação para pagar o que deve. No passo seguinte, o bandido consegue marcar um encontro para o interessado ver o carro do vendedor, mas com uma condição que é fundamental para o golpe dar certo. Eles falam para tanto o vendedor como o comprador para que todo o valor, toda a negociação a respeito do preço seja tratado exatamente com ele, com o fraudador. Como mostra essa outra escuta, feita depois que o interessado esteve com o vendedor e viu o carro. Não, mas você falou valores, meu filho? Não, falei não. Aí o bandido pede para que metade do valor seja depositada antes da suposta transferência do veículo, que ele chega a marcar para ser feita num cartório. Quando chega vendedor e comprador no cartório, os dois descobrem que caíram num golpe. E o dinheiro já não vai estar mais na conta especificada. As investigações revelaram que todo o dinheiro do esquema era depositado em contas de laranjas. Pessoas que emprestavam as contas bancárias em troca de uma comissão. A polícia identificou vítimas em 10 estados. A estimativa é que a quadrilha tenha movimentado R$2 milhões com o golpe. Por isso que o golpe dá certo, porque o vendedor quer vender o quanto antes o objeto, né? E o comprador
quer comprar por um valor abaixo do valor de mercado. Na operação da semana passada, 19 pessoas foram presas em Cascavel. Em Cuiabá, o homem apontado como líder da quadrilha é Marcelo Pedroso Barreto Júnior, que desde 2012 cumpre pena por vários crimes. Mesmo preso, ele consegue comandar a quadrilha por telefone. A mulher dele, Daiane Salvador Vieira, está presa desde o início do ano por homicídio. Juntos, eles mantêm pelo menos 3 contas em redes sociais. Esta foto aqui, por exemplo, foi postada na segunda-feira passada. Segundo a polícia do Piauí, 2 horas depois da operação na penitenciária de Cuiabá, Marcelo já estava falando de novo ao telefone de dentro da cadeia. Em nota, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso diz que esta semana foram apreendidos 5 celulares na cela em que Marcelo e outro integrante da quadrilha estão presos. A secretaria informa que Daiane está na penitenciária Ana Maria do Couto e que investiga se ela teve acesso a celular depois de ter sido presa. Escutas mostram que no último dia 6, um dia depois da operação, Marcelo e Daiane conversaram pelo telefone. Deus nunca nos abandonou. Deus sempre que ajudou. Acharam eu, hein? Tava passando fantástico. A advogada de Jaqueline da Silva Matias não quis se manifestar. Tentamos contato com a defensora de Marcelo e Daiane, mas não tivemos retorno. A quadrilha vai responder por estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa. E no próximo bloco, a força de uma recém-nascida que resistiu a 6 horas em uma cova e sobreviveu. Ela chegou carregada, coberta de terra. E mais. O Fantástico entra no presídio que abriga os criminosos envolvidos com os casos de maior repercussão no país, como é o dia a dia dos presos na penitenciária de Tremembé. 6 horas embaixo da terra numa cova, mais de 1 mês de complicações na UTI de um hospital. E a recuperação que surpreendeu os médicos. Você vai ver agora a luta de uma recém-nascida para sobreviver. Tá dura essa terra. Chama a ambulância. Chama a ambulância aí já. Terça-feira, 5 de junho, 9 da noite. Saiu. O plantão estava tranquilo no hospital da Pequena Canarana, no interior de Mato Grosso. Ela chegou carregada, coberta de terra, estava bem geladinha. A equipe médica se depara com um caso inédito e gravíssimo. Os movimentos muito reduzidos, a respiração muito difícil. Começa a corrida contra o tempo para salvar uma bebê que tinha passado as últimas 6 horas embaixo da terra. Ela respirava com muita dificuldade, por isso o primeiro passo foi desobstruir as vias aéreas. O nariz e a boca ainda estavam com muita terra. Depois foi feita a higienização aqui com água morna e em seguida a criança foi trazida aqui para a incubadora. Aquecida e com suporte de oxigênio, a recém-nascida se recuperava bem e foi transferida para a UTI neonatal da Santa Casa de Cuiabá. A luta pela vida da bebê, que tem origem indígena, tinha começado algumas horas antes, com uma ligação anônima informando o local onde um recém-nascido havia sido enterrado. E eu perguntei que horas que essa criança foi enterrada. Aí a pessoa falou, essa criança nasceu por volta do meio-dia e foi enterrada no início da tarde. A equipe policial seguiu para verificar o caso de uma criança nascida sem vida e enterrada no quintal de casa. Mas o roteiro dessa história era outro. Ouvimos um pequeno choro vindo daquele buraco. Falei, a criança está viva. E aí nós dois começamos ali a cavar com as mãos, né? Tirar a terra. Vamos tentar tirar o rosto dela de cá. Até que começou a aparecer ali a perna, apareceu um braço da criança, a cabeça. Na hora não pensei em nada senão ajoelhar ali para retirar aquela criança. A bisavó assumiu que enterrou a criança e foi presa. 3 dias depois, a avó também foi detida por suspeita de participação no crime. Ambas alegam que acreditavam que a bebê tinha nascido morta. A mãe, uma adolescente de 15 anos, disse que não sabia que a filha estava viva quando foi enterrada. Nós apuramos que a mãe
e a avó da adolescente, né, planejaram todo o evento. Elas trouxeram outras parentes da reserva indígena e elas providenciaram o parto da adolescente em casa e depois enterraram a criança viva. Mais de 42 mil indígenas vivem no estado de Mato Grosso, tanto em aldeias como em áreas urbanas. Até o momento não há nenhuma motivação cultural, simplesmente porque não aceitavam a criança em virtude de ser a filha solteira. Essa é a motivação até então apurada. No dia seguinte à internação da bebê na UTI neonatal em Cuiabá, as notícias não eram nada boas. A bebê está em estado grave, né, em estado crítico. A recém-nascida apresentou um sangramento gastrointestinal, região mais afetada pela falta de oxigenação durante o tempo em que ela ficou embaixo da terra. O corpo, então, ele tenta priorizar os órgãos nobres, levando oxigênio, como coração, rim e cérebro, e faltando oxigênio para outros órgãos, como pele, intestino e fígado. Chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória. A função renal também ficou comprometida. Ela está recebendo antibióticos, né? Provavelmente pegou uma infecção enquanto estava soterrada. O quadro evoluiu para uma infecção generalizada. A menina ficou 16 dias entubada, mas aos poucos foi reagindo de maneira surpreendente. A insuficiência renal era o que mais nos preocupava. Ela ficou mais ou menos uma semana em diálise e o rim dela respondeu bem, a gente conseguiu suspender essa diálise. Foram 36 dias aqui na UTI neonatal, onde a menina recebeu atendimento de uma equipe multidisciplinar. Foi um novo desafio a cada dia, na batalha pela vida. Que a pequena indiazinha venceu. Ela está indo bem, sem antibióticos, né? Um recém-nascido que ficou 6 horas embaixo da terra e sobrevive sem nenhuma sequela aparente. Como a medicina explica isso? Dentro da barriga da mãe, dentro do período fetal, ele tem baixas taxas de oxigênio. Quando o bebê nasce, ele começa a respirar, mas essa transição ela é feita de forma lenta, gradativa, e provavelmente por isso que esse recém-nascido teve esse sucesso de conseguir se manter com baixas taxas de oxigênio. Uma semana antes da alta, o pai da criança, que alegou não ter sido informado da gravidez, registrou a bebê e demonstrou interesse em assumir a guarda da filha. Serão realizados estudos psicossociais. O Ministério Público Federal cedeu antropólogos para estudarem o caso e nós precisamos encontrar um local, um lar, onde essa criança seja recebida com amor, onde essa criança não corra risco de vida. Em nota, a FUNAI disse que está acompanhando o caso para garantir que os direitos dos indígenas envolvidos sejam respeitados. A menina aguarda a decisão da justiça no abrigo da cidade, ganhando peso e cuidados para que este seja apenas o começo de uma história vitoriosa. O presidente americano Donald Trump já está em Helsinki, na Finlândia, onde vai se encontrar nesta segunda-feira com o presidente russo Vladimir Putin. Antes mesmo de o presidente americano desembarcar, milhares de pessoas protestavam nas ruas da capital da Finlândia contra Trump e também contra Putin. Amanhã, os dois homens que controlam os maiores arsenais nucleares do mundo devem ter primeiro um encontro a sós. Depois do encontro privado, as conversas devem seguir por uma lista de temas espinhosos. A anexação da Crimeia pelos russos, o conflito na Síria, a Coreia do Norte. E, claro, a questão que se tornou a mais quente do momento, a suposta interferência russa nas eleições americanas de 2016. Às vésperas da cúpula, o Departamento de Justiça americano indiciou 12 agentes militares russos por hackear computadores da campanha de Hillary Clinton e também por roubar dados de eleitores americanos. Ainda na Escócia, Trump deu uma entrevista. Perguntado se pediria a Putin que extraditasse os 12 russos, disse que não tinha pensado sobre o assunto, mas que certamente perguntaria isso a Putin. O encontro com o líder russo é o mais aguardado de uma viagem tumultuada pela Europa. Depois de pressionar os parceiros da Aliança Militar do Ocidente a gastarem mais com defesa em Bruxelas, voltou a causar polêmica ao aconselhar a primeira-ministra britânica Theresa May a processar
processar a União Europeia, a quem chamou de inimiga comercial dos Estados Unidos. No Reino Unido, o ministro para pequenas empresas, Andrew Griffiths, renunciou ao cargo depois que mensagens de cunho sexual foram divulgadas. Segundo o jornal britânico Sunday Mirror, Griffiths mandou 2.000 mensagens em 3 semanas para 2 garçonetes. Muitas delas enviadas nos intervalos de votações e do celular que ele usava para trabalhar. Griffiths é do Partido Conservador, casado e tem uma filha de 3 meses. Ele pediu desculpas e disse que está profundamente envergonhado. A polícia procura 19 presos que fugiram do presídio de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, no fim da tarde de hoje. Os presos usaram material explosivo para abrir um buraco no muro do presídio, logo depois do horário de visitas. 8 detentos ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. 3 já tiveram alta. Helicópteros estão sendo usados na busca dos fugitivos. Suzane Richthofen, o casal Nardoni, Roger Abdelmaci, a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, se tornou conhecida por receber criminosos envolvidos em casos de grande repercussão no Brasil. Os repórteres Valmir Salaro e Luara Laime entraram no complexo prisional para mostrar como é a vida por trás dos muros. Tremembé, interior de São Paulo, a cidade dos presídios. 45 mil moradores e 6 mil presos. Entre eles, muitos dos autores dos crimes mais chocantes da história do país. Suzane von Richthofen está lá, cumpre pena por matar os próprios pais. O casal Nardoni, Alexandre e Ana Carolina, condenados pela morte da menina Isabela também. Assim como Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta, e Elise Matsunaga, que esquartejou o marido. Todos eles são detentos do complexo prisional de Tremembé. Pela primeira vez, o Fantástico vai entrar nas 2 penitenciárias que abrigam os criminosos mais conhecidos e mostrar a rotina deles. São aqueles presídios onde nós temos os detentos mais perigosos, que cometeram crimes mais graves, cujas penas são mais altas. A população carcerária comum não admite ou não aceita que essas pessoas cumpram pena no mesmo estabelecimento penal. Primeiro, entramos na feminina. 335 mulheres cumprem pena aqui, a maioria por homicídio. Todas passaram primeiro por este portão. Ela passa por esse portão e ela é levada para a cela de inclusão. Os pertences que ela traz consigo são revistados pela funcionária e depois a própria presa é submetida ao procedimento de revista, que é feito aqui, uma revista geral. Ela é revistada nua e é submetida ao detector de metais, que é essa banqueta. Se ela tiver, vai apitar. Em seguida, a presa recebe um kit básico. Tênis, o prato, a caneca, até o talher, cobertor. O talher é de plástico, né? É de plástico. Blusa de frio, as calças de uniforme, camiseta do uniforme, toalha de banho, pijama e roupas íntimas, um par de chinelo, meias, sabonete, creme dental, absorvente higiênico, papel higiênico. Esse aqui é o colchão, laminado de espuma, anti-chamas, né? Nos primeiros dias, a detenta fica isolada das outras presas, mas recebe visita. As que têm relacionamento fixo podem se encontrar uma vez por mês com os companheiros na cadeia. Dessas 335 presas, quantas recebem visita íntima? Umas 15 hoje. A partir do momento que ela pega o kit, ela faz que caminho? Ela vai seguindo por aqui e a partir da próxima porta ali, ela é conduzida para a cela. No regime fechado, são 49 celas, cada uma com 6 a 8 presas. Todas podem trabalhar. Cada 3 dias trabalhados, rendem um dia a menos na pena. Nessa oficina de costura aqui na penitenciária, trabalham 60 mulheres. Aqui também trabalha Elise Matsunaga, mas como hoje nós estamos gravando, ela não quis mostrar o rosto e preferiu ficar na cela. Elise está no regime fechado.
Suzane e Ana Carolina no semiaberto, no prédio ao lado. As duas têm direito a 5 saídas por ano: Natal, Páscoa e também Dia das Mães, dos pais e das crianças. Podem fazer aulas de bordado, visitar a biblioteca e já aprenderam a fazer depilação profissional com esta professora. Elas não comentam a respeito do que fizeram lá fora? Nada, nem quero. Suzane e Ana Carolina também trabalham com costura. Nessa mesa, usando essa máquina chamada galoneira, que faz a barra de camisas, trabalha Ana Carolina Jatobá. Suzane fica no fundo da sala. A Suzane tem um papel importante aqui na oficina de costura do semiaberto. Ela trabalha nessa área, distribuindo serviço para as colegas. Além de tudo, ela também sabe fazer a manutenção de todas as máquinas do lugar. Como Elise, Ana Carolina e Suzane preferiram ficar longe das câmeras. A menos de 5 quilômetros dali, na penitenciária masculina, o marido de Ana Carolina, Alexandre Nardoni, tomou a mesma decisão de não aparecer. Aqui na Penitenciária 2 de Tremembé estão 470 detentos, entre eles médicos, advogados, ex-policiais e políticos que cometeram crimes graves, que não são aceitos pelos outros presos do sistema carcerário, como matar familiares e cometer estupros, mas só vem para cá quem não tem ligação com facção criminosa. Essas unidades elas têm um controle maior, lá a quantidade de presos é muito menor, então o controle que você tem sobre esses presos acaba sendo mais eficiente. Nardoni está no regime fechado. Ao contrário da mulher, não pode sair da cadeia ainda. Ele trabalha na oficina de restauração de carteiras escolares dentro da penitenciária. A unidade, como a fábrica feminina, é administrada pela FUNAP, Fundação de Amparo ao Preso, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária. Alexandre Nardoni fica aqui no almoxarifado da fábrica. A função dele, todos os dias, é entregar o material para os colegas que trabalham na oficina. Nardoni não fica sozinho nessa sala, sempre acompanhado de um funcionário da FUNAP e de um agente penitenciário. O lugar é cheio de ferramentas perigosas. Por isso, eles são sempre acompanhados e revistados. Esses presos mais conhecidos, especificamente, eles possuem sempre um comportamento exemplar. Talvez até porque não sejam normalmente pessoas que estão voltadas à prática de crimes, não sofrem influência de facção criminosa, então não têm o hábito de praticar faltas graves. Lindenberg Alves, que matou a ex-namorada Eloá Pimentel em 2008, trabalha nesta outra fábrica. Outros criminosos conhecidos já passaram por esta cadeia. O médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos por dezenas de estupros de pacientes, e o jornalista Pimenta Neves, que matou a ex-namorada Sandra Gomide. Ainda cumprem pena em Tremembé Misael Bispo, que assassinou a ex-namorada Mércia Nakajima. Guilherme Longo, que aguarda o julgamento pela morte do enteado Joaquim, de 3 anos, e Edinho, filho de Pelé, condenado por tráfico de drogas. O Estado ele tem que garantir a qualquer cidadão, mesmo um criminoso, que ele venha cumprir a pena de uma forma segura. Não há como você simplesmente pegar uma pessoa que é conhecida da mídia, que teve o fato divulgado na imprensa, por um crime bárbaro, um crime que é inaceitável, né, por todos, e colocar junto com a população carcerária comum. Certamente ela não vai durar nenhuma semana. Em Tremembé, além da opção de trabalhar, os presos podem fazer cursos de teatro e participam de oficinas de leitura. A biblioteca, com 7.000 livros, é administrada por 3 presos. Um deles é Gil Rugai, que cumpre pena de 33 anos pela morte do pai e da madrasta. Ele não quis mostrar o rosto, mas fora da câmera disse que está recorrendo da sentença na justiça. O último preso conhecido nacionalmente a conseguir deixar os muros de Tremembé foi Roger Abdelmaci em outubro passado. Aos 74 anos, ele recebeu um indulto humanitário e cumpre pena em casa. A próxima pode ser Suzane. Há um ano, ela entrou com pedido de progressão para o regime aberto. Se for aceito, ela só volta para Tremembé se desrespeitar as regras do regime condicional ou se cometer outro crime. Vamos
falar da próxima Copa no Catar? Salam aleikum! É por isso que estou aqui. Olha aí o cavalinho do Catar, seja muito bem-vindo. Shukran. Tá todo mundo imaginando o calor que vai ser essa primeira Copa do Oriente Médio. Lá, não precisa se preocupar. Essa será a primeira Copa totalmente climatizada. Olha. Calor demais, quase 50 graus. Na terra de sheiks milionários, qualquer sombrinha vale ouro. Já imaginou jogar uma Copa do Mundo nesse forno? Não precisa, não vai ter Copa. Não no verão daqui. O próximo Mundial será disputado entre novembro e dezembro de 2022. Inverno no Oriente Médio. Luciana, Eduardo e os filhos moram no Catar há 3 anos, neste condomínio construído numa ilha artificial nas águas do Golfo Pérsico. Parece paradisíaco. Até pra ir na praia, a gente vai depois das 6. É um horário ótimo para ir na praia aqui depois das 6. O ar-condicionado aqui funciona mais ou menos como a água e a luz no Brasil. O governo tem um ar-condicionado central e distribui para a maior parte das dependências aqui. E a gente paga uma conta no final do mês. Os estádios da Copa vão ser climatizados, mesmo com as aberturas nos tetos. O engenheiro Juliano Guise trabalha no comitê organizador local. Existe um desenvolvimento de tecnologias para resfriamento dos estádios, né? Então, os estádios vão ser resfriados e a ideia é que eles sejam utilizados depois da Copa do Mundo, aí, em outras aplicações também. Ar-condicionado é vida aqui. O povo de Doha, a capital, patina no gelo. Acredite. Anda de gôndola, vive em shoppings luxuosos e refrigerados, óbvio. O Catar promete arenas que vão usar energia solar nas imensas máquinas de ar-condicionado. Além disso, a estrutura de uma delas é feita de containers. O Ras Abu Abaud, para 40 mil pessoas na orla de Doha, será desmontado no fim da Copa e suas peças aproveitadas em outros projetos. 7 estádios começaram do zero. A maior distância entre as sedes é de apenas 55 quilômetros. Tem muito trabalho para ser feito, mas o tempo é compatível com o tanto que se espera que seja feito. Mas essa exuberância toda foi posta sob suspeita pela Anistia Internacional. A organização que defende os direitos humanos denunciou há 3 anos no Catar o uso de mão de obra escravizada, de imigrantes de países vizinhos como Índia, Nepal e Bangladesh. Com as obras da Copa, esse problema poderia ter se agravado. Em Moscou, o secretário-geral do Comitê Qatar 2022 afirmou que justamente por causa da Copa, o país criou leis para melhorar as condições de vida dos operários. O Fantástico conseguiu entrar num dos canteiros de obra da Copa. Esse aqui é o Al Bayt, estádio que vai ser usado nas semifinais. Tem capacidade para 65 mil pessoas. É uma das maiores obras da Copa. Trabalham 7 mil pessoas, mas nós não tivemos autorização da organização para falar com os operários. E acredite, quem for ao Catar ver a Copa vai ter que levar casaco. Chega a fazer temperaturas ao redor de 10 graus, né? E tem um vento bem gelado, então a gente usa casaco aqui. Para muita gente, essa já é a primeira surpresa do primeiro Mundial jogado no Oriente Médio. Último dia de Copa, último dia de análise dos nossos comentaristas também. Mas nem só de opiniões eles vivem. Esta Copa deixou todo mundo emocionado. Foram 32 dias e milhares de sensações. Eita, domingo de emoções. E os meus cavalinhos mais queridos, eu queria falar com vocês. Estamos aqui, Schmidthoff. Estamos aqui, Tadeu. Triste porque eu não joguei essa final, né? É muito triste porque não cheguei à minha casa. Não, nada disso. Vocês foram campeões. Vocês não chegaram à Rússia, mas vocês levaram muita alegria para milhões de pessoas. Спасибо, Schmidthoff. Valeu, Tadeu. Daqui a 4 anos tem mais, hein? Aí, ó. Vamos em busca do Hexa no Catar. É isso aí, assim que se fala. Vamos ver tudo que a França fez e fazer igual. E o Fantástico termina aqui, mas antes quero me despedir do Tadeu. Tadeu, fala aí. Assim
a gente termina o Fantástico nesse 15 de julho de 2018, o dia em que a França levantou a taça de bicampeã do mundo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante a Copa. Eu me despeço da Rússia com aquele aperto no coração. Vou sentir muita saudade aqui de Moscou. Isso aqui foi deixou todo mundo emocionado. Foram 32 dias e milhares de sensações. Eita, domingo de emoções. E os meus cavalinhos mais queridos, eu queria falar com vocês. Estamos aqui, Schmidtov. Estamos aqui, ô Tadeu. Triste porque eu não joguei essa final, né? É muito triste porque não cheguei à minha casa. Não, nada disso. Vocês foram campeões. Vocês não chegaram à Rússia, mas vocês levaram muita alegria para milhões de pessoas. Спасибо, Schmidtov. Valeu, ô Tadeu. Daqui a 4 anos tem mais, hein? Aí, ó. Vamos em busca do Hexa no Catar. É isso aí, assim que se fala. Vamos ver tudo que a França fez e fazer igual. E o Fantástico termina aqui, mas antes quero me despedir do Tadeu. Tadeu, fala aí. Assim, a gente termina o Fantástico nesse 15 de julho de 2018, o dia em que a França levantou a taça de bicampeã do mundo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante a Copa. Eu me despeço da Rússia com aquele aperto no coração. Vou sentir muita saudade aqui de Moscou. Isso aqui foi demais. Eu saio para 2 semanas de férias e volto no dia 5 de agosto. Au revoir, Poliana. Tchau, pessoal. Ô, Reval, um beijo, aproveita, descansa, eu te espero aqui, te vejo em breve. E olha, o Show da Vida tá no Globoplay com uma aventura inédita, exclusiva para a internet. Um mergulho fascinante numa prisão submersa na Estônia. Um beijo, boa semana para vocês. E a gente se despede com as imagens de uma conquista em azul, branco e vermelho. Tchau, boa noite.